Conforme nós anunciamos antes do bloco de patrocinadores, nós queremos fazer uma análise com um especialista convidado sobre o que pode acontecer se forem efetivadas essas medidas de taxação generalizada em altos percentuais das importações americanas. O que isso representa na questão econômica global, o quanto isso pode afetar os países que tiverem os seus produtos taxados e se o Brasil também pode ser um desses países. Enfim, são muitas perguntas, muitas incógnitas, e aí a gente recorre aos especialistas, no caso, ao economista André Luiz Saconato, assessor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. André, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos ouvintes. André, dá para... Né? Porque o que ele prometeu, o que ele falou, né, o que ele verbalizou é muito assustador. Né? Ele chegou a falar tarifas de 60% sobre a China, 30% sobre o México, 30% sobre o Canadá. Não falou especificamente sobre o Brasil, mas deu ali uma palhinha falando que o Brasil taxa muito as exportações norte-americanas, e ele ia ter que ver isso, a gente depende mais deles do que eles da gente. Então tem toda uma estrutura ali. Mas a gente tem a nossa dúvida, né, os economistas, se realmente o governo vai ser o candidato. A gente tem um exemplo de um governo que não foi exatamente candidato aqui na América Latina, né, que é o presidente Milei na Argentina, que falou muito mais do que está fazendo. Se realmente aconteceu o que ele prometeu, o que eu não acredito, teria um impacto muito grande. Mas a visão inicial é aquela famosa visão do bode na sala, né? Que ele coloca, ele fala uma coisa muito absurda, né? E depois, para poder negociar em termos melhores para a economia americana, como aconteceu agora com o México e o Canadá, que no final das contas ele adiou por mais 30 dias. André, então tu achas que o que o Donald Trump faz, presidente americano, né, vamos manter esse distanciamento respeitoso, faz uma coisa parecida com o blefe do pôquer? Exatamente, exatamente. No pôquer, no truco, né? Eu gosto muito de jogar truco, e o truco é basicamente só blefe. Então, assim, o problema aqui é o seguinte, Ronaldo, ele tem o maior país, a maior locomotiva da economia mundial ainda, apesar da China estar crescendo, os Estados Unidos é a maior locomotiva mundial. Então, o blefe dele vale muito, né? Ele é aquele jogador que tem sorte, sempre sai com carta, e quando blefa, todo mundo fica com medo. Então, é uma situação que é favorável a ele fazer esse tipo de ameaça, né? Obviamente ele tem uma outra estrutura de ação, né? Outros presidentes, outros políticos não teriam coragem de usar esse tipo de estratégia, mas ele tem sim, ele tem sim. Nós vemos, por exemplo, como eu falei, com México e Canadá, que é engraçado, né? Na realidade, com o México e Canadá, a contrapartida não é uma contrapartida comercial. Ele não exigiu que México e Canadá tirassem tarifas de outros produtos americanos que entram nesse país. Ele exigiu que colocasse mais soldados contra o tráfico de drogas nas fronteiras entre México e Estados Unidos e Canadá e Estados Unidos. É uma coisa exótica para nós, né? Nós geralmente, eu tiro 10%, eu tiro 10% aqui, você tira 10% ali dos seus produtos. E, na realidade, na última hora, ele voltou pelo menos em um mês, né? Daqui a um mês ele não vai colocar essas tarifas. Então, até a contrapartida nesse caso foram exóticas. Com a China, não. É diferente. Ele colocou 10% para tentar diminuir o déficit americano com o governo chinês. E aí, só que aí é outro patamar, né? Nós estamos falando de outro país que tem um poderio muito grande em termos de econômico e político. André, mas a China já retalhou, já taxou entre 10 a 15% as importações vindas dos Estados Unidos.
Exatamente, exatamente. A China, primeiramente, ela fez. Outra coisa interessante, Ronaldo, para a gente pontuar com os nossos ouvintes, é que geralmente o que acontece? Os países que são mais acostumados à democracia, aos ritos, aos processos, quando se impõe uma tarifa extra nos produtos, o que eles fazem? Eles fazem o caminho regular. Vão para a Organização Mundial de Comércio, que é um estilo, um grande juiz mundial, e fala assim: olha, essa tarifa aqui não é justa. A Organização Mundial de Comércio tem toda uma estrutura para julgar, fala assim: realmente não é justa, você pode retalhar. Dessa vez o que aconteceu foi o contrário. A China, que é uma ditadura que geralmente extrapola esses limites legais, ela foi na Organização Mundial de Comércio reclamando contra as tarifas americanas, mas mesmo assim, antes de qualquer veredito, como você disse, já retalhou. O medo que nós temos é que isso se expanda, né? Porque por enquanto é pouco, 10, 15%, talvez dê um efeito de meio ponto percentual no PIB chinês, 0,4% no ano inteiro, é pouco, mas o perigo seria uma escalada dessa guerra comercial. E uma escalada da guerra comercial espirra para todo mundo. O mundo fica mais pobre, tem menos comércio, menos produtividade, mais inflação, mais juros. Isso seria ruim para todo mundo. Nós esperamos que não esperamos e entendemos que não vai chegar nesse ponto. Estamos conversando com o economista André Luiz Saconato, da FEComércio de São Paulo. André, e a questão do Brasil? O Brasil pode, no primeiro momento, se beneficiar com essa briga desses gigantes? Pode sim, por um motivo, Ronaldo, muito claro. O governo Donald Trump ainda não colocou e nem citou o Brasil nesse tarifário, né, nesse tarifaço, digamos assim, que ele está fazendo com outros países. Talvez até porque o Brasil não seja, infelizmente, tão relevante em termos de comércio com os Estados Unidos, deveria ser mais. Mas aí é outro problema, é nosso problema de falta de produtividade, etc. Como ele não falou nada, o Brasil se beneficiou por dois motivos. Primeiro, porque não, obviamente não tem imposição direta da tarifa, então a Bolsa Brasileira ficou bastante feliz, né? O câmbio está fazendo uma coisa que a gente não via há muito tempo, valorizando, está batendo aí 5,80, quando já passou bastante de 6. A Bolsa ficou feliz também. E a gente, então, não tem essa tarifa americana. E, por outro lado, como ele está tentando tarifar outros países, a gente pode entrar na brecha que os outros países vão deixar. Obviamente, o produto dos outros países, quando entrar nos Estados Unidos, vão ficar mais caros, e nós, que não temos tarifa ainda, conseguiremos ter uma competitividade maior quando vamos vender para os Estados Unidos. Agora, resta saber até quando o Donald Trump vai nos poupar dessa sanha arrecadatória via comércio internacional que ele vem mostrando, né? Qual é a tua opinião, André, sobre o momento econômico do Brasil? O Brasil, Ronaldo, a gente tem um problema muito focado, né? Eu até brinco com meus amigos, né, quando eu vou conversar ou com a imprensa, que economista virou, talvez já fosse antes, mas virou um papo muito chato. Por quê? Porque a gente chega sempre no mesmo tema, que é o tema fiscal, né? O governo gasta mais do que arrecada. Nossa relação dívida-PIB, que é mais ou menos, para quem está em casa ouvir, é uma relação salário-dívida, né? Se minha dívida ficar muito grande em relação ao meu salário, eu perco a credibilidade dos meus credores, e o Brasil e os países se veem isso pela relação dívida-PIB, vem subindo muito. É muito simples para a gente mudar a nossa visão de economia brasileira no longo prazo. É só o governo fazer um pequeno esforço fiscal, não é um grande, não é uma revolução, mas se ele conseguir reverter essa relação dívida-PIB subindo, eu tenho conversado muito com empresários estrangeiros que estão malucos para tentar investir no Brasil, eles só ficam com esse medo. A partir do momento que o governo reverter esse quadro, a gente tem um longo prazo mais positivo. Por enquanto, com esse quadro fiscal ainda muito incerto, o Banco Central tem que aumentar juros, a inflação está mais alta, e aí nós vamos ter um 2025 um pouquinho menos feliz que nós tivemos em 2024. Mas fica só à mercê dessa reversão de política fiscal, e aí o cenário ficaria muito mais otimista. André, se nós olharmos para o social, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda do Estado aqui divulgou agora nos primeiros dias de janeiro do mês passado, portanto, qual foi a inflação
da mesa dos gaúchos. Quer dizer, na nossa região, região central aqui, dividiu por regiões, medida pelo cupom fiscal, a inflação de 65 itens básicos que todos os gaúchos compram todos os dias nos supermercados, né, foi de 12%. Quer dizer, foi longe do IPCA de menos de 5%. Então, isso infelicita ou cria uma animosidade da população em relação ao governo federal, que quer sempre popularidade. Como é que se pode tentar resolver essa inflação da alimentação, da subsistência, em relação a essa rigidez fiscal? Ou seja, o governo federal tem maneira de intervir nisso sem gerar mais déficit? Essa é uma ótima questão. Na realidade, tecnicamente, nós dividimos essa inflação dos alimentos, né, que os gaúchos estão percebendo, né, que o brasileiro está percebendo em geral, em 3 itens, né? Nós temos o primeiro item que tem muito pouca influência do governo brasileiro, que é a oferta e demanda no mundo, né? A China comprando muito, as commodities pararam de subir, mas estão num patamar muito alto de preço. Alguns eventos climáticos ajudam, por exemplo, o café, que nós estamos vendo, né, que virou símbolo do preço alto. Tem eventos climáticos, né? O segundo ponto é o dólar, né? Todas essas commodities, vamos dizer, soja, café, milho, arroz, feijão, elas são vendidas no mercado internacional. Um produtor brasileiro tem facilidade de exportar a sua produção. E o preço é fixado em dólar. Quando o dólar fica muito alto em relação ao real, o preço internacional em reais fica muito alto. O produtor consegue vender lá fora, não mais por 10, mas por 20 reais, porque isso em dólar dá o mesmo valor. Então, o dólar tem influência também no preço dos alimentos. E o terceiro é a inflação interna, né? Porque nós estamos tendo uma demanda muito aquecida por vários produtos, inclusive os alimentos. Aí a gente pergunta como que o governo pode entrar? Não tem uma equação mirabolante nessa história. Se ele conseguir reverter a inflação interna e conseguir, né, gastando menos, diminuindo a sua pressão sobre a demanda, ele já ganha confiabilidade e o dólar automaticamente, isso é interessante, já volta para um patamar mais razoável. Então, esses dois fatores, que são dólar, a influência do dólar nos commodities e a inflação interna, e o aquecimento interno, já fariam com que os alimentos, obviamente, não voltariam ao preço anterior, porque tem todo um fator climático, um fator de oferta e demanda mundial, mas já aliviasse muito, principalmente o consumidor mais pobre. Então, não tem fórmula mágica de fixar preço, né? Você pode fazer coisas pontuais, como diminuir imposto de importação de alguns produtos, isso ajuda, mas no longo prazo, a ideia, de novo, recai sobre o fiscal e o ajuste da inflação interna. André, muito obrigado pela tua colaboração aqui com o nosso programa, com os nossos ouvintes, com os nossos prezados ouvintes, pelos esclarecimentos, pelas opiniões aí, e ficamos muito gratos aí pela gentileza de vocês aí da FEComércio São Paulo. Foi um prazer, eu gostei muito de conversar com você, com os ouvintes. Estou completamente à disposição aí para qualquer tema que a gente possa bater um papo econômico. Muito obrigado, Ana.